Desse empate em 0-0 em que, para mim, foi um bom resultado para o Grêmio. Eu sei que o Corinthians jogava em casa e poderia ter vencido, chegou perto disso e talvez até lamente esse empate. Mas aqui, olhando do meu lado, eu preciso entender que apesar do Grêmio ter ficado quase todo o segundo tempo com um jogador a mais, tem que comemorar esse empate. Porque vamos lá, né? Não fosse um impedimento, que é um lance factual até, né? Eu sei que tem gente até questionando e tal, a linha traçada, enfim, é um lance factual, me pareceu que o Giovani estava realmente um pouco adiantado quando parte o lançamento, mas é um detalhe, né? É um detalhe, não fosse esse detalhe, eu já estava pronto para reclamar da falta, até eu ver a imagem de novo e ver que o Reinaldo foi completamente mole no lance, seria um golaço do Giovani, nos minutos finais, para decretar uma vitória, mais uma, na superação, na raça do Corinthians, contra um Grêmio que não sabe o que fazer quando tem um jogador a mais. Isso aconteceu no ano passado, em Porto Alegre, vocês vão lembrar. O Corinthians teve até um pênalti sonegado naquele jogo, mas teve uma expulsão correta do Bruno Mendes nos primeiros minutos de jogo, e o Grêmio ficou quase que o jogo inteiro com o jogador a mais. O Romero faz um gol numa bola parada, o Corinthians se defende, o Grêmio com o Luizito Soares em campo, atacou o jogo inteiro, chuveirinho, um gramado horroroso, uma chuva terrível que caiu em Porto Alegre, e o Grêmio não conseguiu superar, e o Corinthians venceu o jogo fora de casa. Dessa vez, o Grêmio de novo fica com um jogador a mais. E o Renato Gaúcho, ele colocou na conta de jogadores que imaginaram que o resultado poderia vir a qualquer momento e de que, enfim, deram uma baixada na guarda quando ficaram com um jogador a mais. O Renato usou isso na entrevista. Mas também tem interferência dele, ou a não interferência. O Renato foi muito moroso para trocar o time, para mexer no time, para jogar o time para frente, quando o cenário se oferecia mais favorável. O Grêmio faz um primeiro tempo de bom enfrentamento. O Grêmio foi superior ao Corinthians na primeira etapa. O Corinthians teve as suas chances também, foi um jogo de alternâncias, mas em chances claras, o Garro tem um chute que a bola passa por cima e acho que uma cabeçada do Alex Santana também, mas o Grêmio foi mais dominante, o Grêmio frequentou mais a área. E aí tem os milagres do Hugo, né? Que ele faz na primeira etapa, numa cobrança de falta do Cristaldo embaixo que ele salva, e depois uma defesa espantosa no rebote, o Vila Sante meio que desequilibrado, tenta trocar para o gol e ele acaba fazendo a defesa. No segundo tempo ele pega uma bola do Arezzo, que está na cara dele, ele chapa assim, ele encaixa a bola, não é que ele espalma, ele encaixa a bola. O Hugo foi muito bem, muito bem. Salvou o Corinthians e de chances claras que o Grêmio construiu. Beleza, teve essa do Arezzo no segundo tempo, mas foi um raro momento em que o Grêmio chegou até o gol do Corinthians. Só que aí vem o segundo tempo e o Ramon Dias, antes da expulsão, ele já mexe no time, porque ele percebeu que a coisa não estava boa. E aí ele fez uma escalação que eu até não concordo, porque ele escala o Mateuzinho de lateral. Não sei o que está acontecendo, não sei se é porque o Fagner está voltando de lesão e há algum tempo sem atuar e ele está custando a botar o Fagner de lateral. Não vou acreditar que é opção técnica, tá? Então eu imagino que seja isso para o Fagner retomar essa condição em algum momento. O Mateuzinho, na direita, desfez o sistema de 3 zagueiros, né? Só que ele deixou o Kaká no banco para usar o Félix Torres. Isso já me surpreendeu. Beleza. Félix Torres do lado do André Ramalho, titular absoluto, com o Hugo e o Mateuzinho nas laterais. Aí no meio de campo, o Ranielli, à frente da zaga, né? Aquela história que ele faz um terceiro zagueiro quando o Corinthians está sem a bola, depois ajuda ali a construir, a marcar também, com o Alex Santana, o Rodrigo Garro e o Charles. Não entendi. O Charles chegou ontem, quase que literalmente, e assim, não estou entendendo ele sentar no ônibus já e sentar na janelinha, não estou entendendo. Em vários momentos ele caía pelo lado direito e o Mateuzinho por dentro. E aí o Charles tentava cruzamentos lá na direita, o que foi menos justificável ainda. O Rodrigo Garro, evidentemente, com o Romero e o Yuri lá na frente. Os atacantes não foram bem. O Garro tentou construir um pouco, mas a bola ficou mais com o Grêmio no primeiro tempo. Então foi um jogo complicado assim na primeira etapa. E aí o Ramon percebeu e já fez a primeira troca. E aí eu queria repassar as trocas aqui, a gente indo na narrativa, porque vocês vão entender como o jogo ele se desenhou exatamente nesses minutos. Do minuto 1, que tem a ver com as trocas vindas do intervalo do Corinthians, até o minuto 12, ou até o minuto 18, que é quando o Renato faz as primeiras trocas, ali o jogo se decidiu. Porque ali você precisa de um treinador que leia o jogo, leia o que está acontecendo no jogo. E ali você precisa de uma intervenção do técnico
Porque muitas vezes a coisa acontece no automático, o jogador já sabe o que fazer, a conversa já foi feita no vestiário, ele faz aquelas trocas protocolares ali, o time muda um pouco o escopo ali, porque são 5 trocas hoje, então o cara começa a fazer 2, 3 aqui, papapá. Beleza, a coisa acontece. Vai muito no discurso, na conversa, na prancheta aqui, ó, faz isso, rápido, automático. Mas tem horas que a decisão ela tá exigindo que o técnico interfira. E era o caso. Para o Grêmio. No intervalo, o Ramon percebeu. Ele já tira, eu já estou aqui com a troca do intervalo, ele já tira o Yuri Alberto, na verdade, depois se verificou, por uma indisposição estomacal. Ele estava até com uma máscara de pandemia, assim, né, sentado no banco de reservas. Ele sai para a entrada do Giovani. Essa já é a primeira troca. E o Wesley no lugar do Charles. Aí o Ramon Dias já espeta o Wesley pelo lado esquerdo e o Giovani também começa a cair pelo lado direito. Embora tenha entrado no lugar do Yuri, ele começa a cair pelo lado direito também. O Grêmio ainda com 3 zagueiros. Só que aí vem a expulsão do Ranieri, muito cedo no jogo, logo a 5, 6 minutos, e aí o jogo recomeça com 9 ou 10. Quando o Ranieri é expulso, ele é o jogador de uma posição, até pela configuração de meio que o Ramon tinha escalado, que ele não precisava mexer no time. Ele poderia seguir como estava. Beleza, tirou o Ranieri, tá bem. Quer botar o Rian? Tá bom, mas ele podia seguir como estava. Pois bem, quando o Ranieri é expulso, eu estou aqui na ordem cronológica, ele com 12 minutos, com 2 minutos depois do jogo ter reiniciado, ele tira o Romero, que não estava fazendo nada no jogo, e bota o Rian, que entrou muito bem. Então ele já recompôs. O que o Renato Gaúcho fez assim que o Ranieri foi expulso? Nada. O Renato não mexe no intervalo. Dificilmente. Teve um jogo aí que ele mexeu 4 jogadores. Mas é muito raro isso acontecer. Ele normalmente não mexe no intervalo. Passa 10 minutos, ele não mexe também. Passa 15, dificilmente. Então com 18, 20 ele começa a mexer. Só que o jogo se ofereceu com um jogador a menos, o Corinthians, numa decisão de Copa do Brasil. O que você faz? Você está jogando fora de casa. Irmão, o Corinthians é aquela coisa. Você tem que matar e quebrar a espada lá dentro, porque senão, se deixar acordado... Então, assim, não estou dizendo que o Grêmio já perdeu a vaga porque o Corinthians vai vencendo o Couto Pereira. Pode muito bem isso acontecer. Mas o Grêmio também tem as suas chances. Não estou dizendo que tinha que matar o Corinthians nesse jogo, mas, cara, era uma oportunidade de ouro em que o Grêmio não aproveitou. Tem o lado do Corinthians, que reagiu, que melhorou, por conta das mexidas do seu técnico também, mas tem o fato da comparação dos 2 treinadores. E eles tiveram decisões distintas. E a prática foi o que a gente viu. O Renato simplesmente viu o Ramon mexer no intervalo, mexer depois da expulsão e não fez nada. Aí, sabe quando é que ele mexe? Quando o Giovani faz uma bagunça pelo lado direito ofensivo, tá indo na linha de fundo e o Jeromel, que já está numa idade avançada, mesmo numa linha de 3 zagueiros, é batido, o Giovani está entrando na área, e antes de entrar na área o Jeromel tem que segurar o cara, puxar, chutar, fazer qualquer coisa. Ele até acerta o Giovani fora de campo, mas pela regra, né, a bola está em jogo, é como se fosse na linha. Ele acerta, o Giovani toma o cartão amarelo. Jeromel amarelado, o Grêmio ainda com 3 zagueiros, o Corinthians indo para cima, e aí, só aí, com 18 minutos... O Renato tira, o Jeromel desfaz o sistema de 3 zagueiros, pô, tava com 1 a mais, cara. Tira, o Jeromel deixa só o Rodrigo Eli e o Gemerson e coloca o Gustavinho no jogo. E o Gustavinho não entrou bem. Não é porque ele foi expulso lá no penúltimo minuto. Não, é porque ele não foi bem. Ele não conseguiu o seu escape de velocidade que o Grêmio esperava. O Renato também alça a mão do Natan Fernandes no lugar do Pavão, que fez menos do que o Pavão vinha fazendo. E o Renato tem uma marcação com o Pavão, ele tira o Pavão todo o jogo. E... tudo bem, no momento eu até entendi. Beleza, ele vai espetar as 2 pontas. O Corinthians não ficou atrás, e acho que essa é uma leitura do jogo possível, porque o Corinthians, se ele ficasse lá atrás se defendendo, seria muito difícil você colocar 2 pontas. Eu estava pedindo o Arezzo, centroavante. Pô, bota um centroavante na área. O Corinthians vai se fechar, você vai tentar bola aérea, ou pelo menos um cara para fazer o pivô, uma referência lá dentro, beleza. Mas não, ele colocou os 2 pontas de velocidade. Mas aí tudo bem, entendi porque o Corinthians estava indo para o ataque. Então os espaços iriam se abrir, como se abriram. E o Grêmio não aproveitou. Não aproveitou com os pontas, não aproveitou com o Soteldo, que começou a flutuar por dentro. Foi muito bem marcado pelo Mateuzinho, tá? O Mateuzinho foi envolvido na primeira ou segunda jogada ainda no primeiro tempo. Depois no segundo tempo o Soteldo não passou mais. E quando entrou o Fagner, seguiu não passando. E aí o Grêmio entregava a bola para o Reinaldo, né?
onde nada sai, é impressionante. Aliás, quando sai alguma coisa, muitas vezes ele compromete. Tentou chuveirinho para a área quando o Grêmio estava sem centroavante, ou seja, é completamente improdutivo. E o Grêmio, em algum momento, não teve articulação de meio. O Felipe Carbajo, o uruguaio, não jogou nada. E aí o Grêmio avançou suas linhas com os zagueiros e muitas vezes fazia uma bola rifada, alta, em que a defesa do Corinthians afastava e voltava o Corinthians a ficar com a bola. O Corinthians teve alguns contra-ataques. E o Grêmio completamente sem criação ofensiva para poder matar o jogo tendo um jogador a mais. Não parecia que o Grêmio tinha um jogador a mais. A verdade é essa. O Corinthians reagiu no ambiente do estádio, na questão da superação e muito por conta da organização tática do seu treinador e das mexidas que ele fez. O Corinthians termina com 2 linhas de 4 muito bem compactadas, em que um time se defendia muito bem quando o Grêmio pegava a bola e quando atacava, buscando espaços numa transição muito rápida. E aí as trocas continuaram acontecendo e interferindo no jogo, tá? Vamos lá. Aí o Renato percebe que o Grêmio está com dificuldade na armação. E por que não bota o Monsalve? Bota o Edenilson. Miguel Monsalve é um colombiano, uma joia, o Grêmio contratou, está no banco há 15 jogos, quase isso, né? Não é isso, mas enfim. Mas tá só sendo relacionado, mas não entra. E teoricamente, é uma substituição ao Cristaldo, né? Na meia armação, o Cristaldo estava jogando de falso 9, voltando e tudo mais. Edenilson, que não conseguiu resolver o problema criativo do Grêmio. Até que ele tira o Cristaldo, que era um dos melhores jogadores do time, para botar o Arezzo. Beleza, precisava botar um 9 e o Cristaldo estava na referência. Beleza, ele fez essa troca. Também não surtiu efeito. O Arezzo teve uma chance em que o Hugo defendeu. Só que aí, nesse momento, eu não entendi, mas, na verdade, assim, eu até entendi, mas não concordei. O Ramon, com 33 minutos, aí ele troca o Fagner pelo Mateuzinho, né? Mas aí ele tira o Rodrigo Garro para botar o Pedro Henrique. E essa foi a sorte do Grêmio, tá? Uma delas, a primeira, quando ele tira o Rodrigo Garro do time. Porque o Garro estava recebendo toda hora a bola desmarcada, estava criando muitas oportunidades. O Garro estava, assim, incomodando demais, como é um grande jogador, como é o camisa 10. Com 33, o Ramon tira o Garro. Eu falei, para botar o Pedro Henrique. Tá, o Grêmio estava atacando, os espaços estavam se oferecendo, jogador de velocidade, quebrador de linhas. O Giovani estava mais na função de 9, mas ele conseguia cair pelos lados também, pela capacidade que ele tem. Está entrando muito bem o Giovani, hein? O Giovani está entrando muito bem nos jogos. Já se discute uma titularidade para ele, ou pelo menos mais chances, mais minutagem. E o Pedro Henrique entrou pelo lado direito, o Wesley já estava lá na esquerda fazendo uma bagunça danada. E aí o Corinthians tirou o Garro. Bom, provavelmente por essa questão tática que eu falei para vocês. E a outra sorte que o Grêmio teve no jogo foi o impedimento do Giovani, porque o Reinaldo, completamente mole, ele chega antes do Giovani, toma uma trombadinha, cai no chão, que nem um saco de batatas, e o Giovani, o Marquezinho, não sei o que foi fazer lá no meio da rua, e o Rodrigo ele meio que desiste da jogada, do tipo, não valeu, tipo assim, não sei se ele achou que tinha sido falta, ou se ele tinha certeza do impedimento, eu não tinha, até a linha ser traçada. O Grêmio meio que desistiu da jogada. E aí, cara, ali estava dando a vitória para o Corinthians, então o Grêmio tem que comemorar muito esse empate. E o Corinthians tem que comemorar uma evolução, né? Que está muito nítida, eu sei que não ganha jogo, eu sei que se for eliminado na quarta que vem, não vai adiantar muito, né, para o torcedor, mas, cara, é um time que, assim, foi muito organizado no segundo tempo. Não foi só superação, raça e tal, porque isso, beleza, os caras têm isso. Foi uma questão de, assim, o Ramon Dias conseguiu amarrar o Renato Gaúcho no segundo tempo, quando ele tinha um jogador a menos. Então, assim, tem uma vitória nesse sentido. E o Grêmio tem que celebrar esse pontinho, porque, enfim, uma vitória simples garante a vaga. Só que essa vitória simples também para o lado do Corinthians. Não sei se vai fazer tanta diferença assim, o Grêmio não está na sua casa, então é um campo neutro, mas beleza, com a maioria da torcida do Grêmio, que vai fazer um clima, vai fazer tudo isso, eu não tenho dúvida, vai fazer um caldeirão lá para tentar conquistar essa vaga, mas vai ter torcida do Corinthians também, né, jogando Paraná. Então, assim, tá tudo aberto, tudo indefinido. O Marcelo de Lima Henrique foi assunto antes do jogo. Tem uma falta do Garro que ele não marca, né, que é próximo da área, que é bizarra. Tem alguns outros lances que foram reclamados, mas aí de parte a parte. Acho que ele expulsou os dois acertadamente. O do Gustavinho, talvez, vou dizer aqui, que se fosse
não fosse lá no finalzinho do jogo, fosse mais para metade do jogo, ele talvez não teria expulsado. Porque ele acerta meio que o ombro do Pedro Henrique, ele corre um risco, né? Quando ele abre a asa ali e acerta o cotovelo. Então, acho que o vermelho, enfim, dá para você dar o vermelho naquele momento, deu o vermelho para o Ranieri precisando do auxílio do VAR, mas o VAR tá ali para isso, né? Realmente foi uma jogada muito forte. O Ranieri já pediu desculpas, pediu em campo, né? Para o Vila Sante, para o Renato, para a torcida. Depois se desculpou na rede social. Primeiro cartão vermelho dele, impressionante, né? Um cara que ele nem chega firme dessa maneira. Ele é um cara, né? Que joga limpo assim e obviamente não queria fazer o que ele fez. Mas é aquela coisa do instinto do jogador, né? Ele foi na dividida, acabou acertando o Vila Sante de uma forma muito feia, né? Uma imagem feia. Se o Vila tá com o pé preso ali, poderia ter sido algo pior. Mas felizmente deu tudo certo, ele pediu desculpas e não comprometeu tanto assim, né? Porque o time conseguiu reagir e ainda segurar um 0-0 e quase ganhar. A gente teve um episódio lamentável, né? Tem que dizer torcedores, né? Mas caras que estavam na torcida do Corinthians lá imitando afogados, né? Debochando das enchentes do Rio Grande do Sul, o que evidentemente, eu nem precisaria dizer isso, né? Mas não representa a torcida do Corinthians. O clube, inclusive, já se manifestou com uma nota de repúdio, né? Lamentando o episódio, porque, isso não justifica, assim, de hipótese nenhuma. Eu sou gremista, muitos que estão me assistindo aí são corintianos. A gente pode divergir numa questão de arbitragem ou outra, mas, poxa, vocês me acompanham aqui há muito tempo, a gente discute, a gente debate. A minha esposa é do Corinthians, sabe? Pô, sabe, a gente não somos inimigos, cara. E eu sei que na hora do jogo você quer ganhar a qualquer custo, tá beleza. Mas isso não, né, cara? Isso não. E esse ser humano aí, se é que dá para chamar assim, não tem a menor humanidade. Esse cara vai acertar as contas dele lá em cima, porque o cara que debochar de pessoas que morreram, perderam tudo, perderam suas casas. E o próprio Corinthians, né, cara, que cedeu o CT Joaquim Grava para o Grêmio treinar, olha isso. Sabe, eles, né, batem boca ali os dirigentes, reclamam de arbitragem aqui e ali, mas são clubes que, poxa, são grandes clubes, né? São clubes gigantescos que já fizeram grandes decisões, que estão envolvidos em mais uma decisão. Aí, porra, aí tem um imbecil desse fazendo um negócio desse. Vale nem a pena, né? Até perdi muito tempo falando sobre o caso e óbvio que isso não representa o torcedor do Corinthians, que deve estar tão indignado quanto, assim como gremistas, colorados e todo mundo que se sensibilizou com essa tragédia, que foi uma puta de uma tragédia, e os caras rindo, enfim. O fato é que tivemos alguns destaques individuais, tivemos a influência dos treinadores e tivemos mais um empate impressionante, como empatam esses dois, né? Vamos ver. Se continuar assim, é pênalti semana que vem. Se não, um dos dois vai sair com a vitória. O que saiu hoje do Michael me fortalece muito na minha informação do Cuéllar. Quando eu soltei a informação do Cuéllar, informação corretíssima, confirmada dentro do Corinthians e com o staff do Cuéllar. Se o Corinthians for contratar o Cuéllar, o pacote Cuéllar vai custar 2 milhões e meio de reais por mês. 2 milhões e meio de reais por mês é o pacote Cuéllar, que envolve salário, imagem, luvas. Ele já vendeu os direitos dele uma vez para o Al-Shabaab e ele ganhou muita grana. Por isso que ele recebe no Al-Shabaab 12 milhões de dólares por temporada, ou seja, 5 milhões de reais por mês. Lá é assim. E aí você vai entender que eu tinha razão. Por quê? Michael está pedindo para o Corinthians 2 milhões e meio só de salário. Só de salário. Só de salário. Vou repetir. O Michael está pedindo para o Corinthians 2 milhões e meio de reais só de salário. Uma fonte me disse ontem, Samir, Michael é muito caro. Ela não quis me falar os valores. E eu comentei ontem com vocês aqui, que essa fonte me disse isso. Aí eu vou trabalhar com duas informações. Existem duas informações circulando. A do Everton Guimarães diz que as luvas são 8 milhões de reais. Que eu acho pouco. Assim, eu acho suficiente, mas eu acho que o jogador talvez não pediria 8 milhões, só 8 milhões de reais de luvas. E a outra informação é do Ramiro, que ele diz que o Michael está pedindo 10 milhões de euros. 10 milhões de euros de luvas, que é vender os direitos. O Michael,
Se ele está pedindo 10 milhões de euros, como foi publicado aí, essas duas informações não são minhas. Samir, qual a sua informação? Eu não tenho ainda o valor. Do Michael eu não tenho, eu tenho do Cuéllar. Simples. Vou conseguir? Claro que vou. Vou trazer para vocês o que eu apurei em relação a isso. Se tirar como base o Coronado, que ganha 900k de salário quando tem custo de 2 milhões, é isso, cara. A operação, o Diego, do Cuéllar é muito semelhante à do Coronado, velho. Aliás, a fonte até me citou isso como exemplo. Os 8 milhões que eu falei, eu estou aqui colocando os dois lados para vocês. Vamos lá. Se for 10 milhões de euros, igual disse o Ramiro, o salário dele é 2 milhões e meio de reais. É um jogador caríssimo. É um jogador caríssimo. Quanto que dá 10 milhões de euros em reais? Vocês já sabem? Vamos aqui para o nosso público. 10 milhões de euros em reais. Vamos ver quanto que dá. 10 milhões de euros em reais. 61 milhões. É isso? 61 milhões de reais. 61 e mais um pouco, né? Eu vou trabalhar com 61. Então vamos lá, vamos pegar a calculadora. 61 dividido por 13. É a conta que a gente tem que fazer. Para a gente saber quanto que vai dar isso. Isso vai dar, por mês, 4,6 milhões. Agora, isso pode ser dividido também em 3 anos de contrato. Em 3 anos de contrato. Vamos supor que feche 3 anos de contrato. Aí nós vamos dividir 39, né? Por 39, é isso? Vamos dividir por 3 anos de contrato. Vamos lá, 61 dividido por 39. Não é isso? Vamos lá. Dá 1 milhão 700 e pouco. 1 milhão 700 e pouco. Mais 2 milhões e meio. O salário dele vai dar mais de 4 milhões de reais. Vale a pena 4 milhões de reais por mês nele? Eu estou somando o 13º, gente. Não é 36. Entendeu? Estou somando o 13º, tá? De cada ano. Então não é 36. Aí vocês vão entender por que o Cuéllar, a remuneração dele, o pacote Cuéllar vale 2 milhões e meio que eu trouxe com exclusividade. Porque o pacote Michael tá aqui ó, no meu celular. Vale 4 milhões e 200 por mês. Tem valor de férias também, nem vou colocar. Se essa for a informação que o Ramiro trouxe, que as luvas são 10 milhões de euros. Porque o salário eu sei que são 2 milhões e meio, que é salário e imagem. Juntos dá 2 milhões e meio. Mas as luvas, tá certo? O Everton Guimarães me contou. Quem falou para ele que ele não abre mão de 2 milhões e meio de salário mais luvas. O salário é 2 milhões e meio. Luvas é o que ele entende que ele tem que receber, porque o clube não vai pagar o Al Hilal, ele entende que esse dinheiro tem que ser para ele. Agora vamos supor que os 8 milhões de euros, faz a conta vocês aí para ver se bate. Vamos supor que a informação do Everton Guimarães das luvas. Vamos dividir 8 milhões de reais por 13. Que eu acho difícil ele ter pedido só 8 milhões de reais. É que é duro falar só 8 milhões de reais. Mas divide 8 milhões de reais por 13. Quanto que dá aí? Na minha conta aqui, dá 615 mil. É isso mesmo ou não? Eu fiz errado a conta? Vê aí. O jornalista é péssimo de conta, mas até agora eu já acertei todas as contas. Quanto que dá 8 milhões de reais dividido por 13? Que a gente põe o 13º. 630, tá? A minha deu 615. 8 milhões de reais é a informação do Everton Guimarães, gente. Eu não tenho a informação das luvas ainda. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo honesto, eu não estou aqui inventando. Eu estou aqui falando as duas informações que existem hoje, né, publicadas em relação ao Michael. Então, olha só, 630 reais, 630 mil, 630 mil reais, né? 630 mil reais, vamos lá. Com 2 milhões e meio, vai dar quanto? Então, vamos supor, salário e imagem, 2 milhões e meio. Mais 630 mil, tá abandonando a calculadora, mais 630 mil de luvas. O salário dele vai ser
3 milhões 115 ou 3 milhões 130, entendeu? É 615, o meu também deu 615. Então, quer dizer, uma coisa é 3 milhões e 130, isso, Cláudio Xavier. Preste atenção no que eu vou falar. Ou o Michael ganhará no Corinthians se fechar 4 milhões e 200 mil, ou ele ganhará, não é fato, é o que pode acontecer, ou ele ganhará 3 milhões e 130. Sinceramente, vocês sabem o quanto eu já pedi o Michael no Corinthians. Só que às vezes, cara, o trem passa e acabou. Eu, Samir Carvalho, por mais que ele seja bom, por mais que nós necessitamos, eu não pagaria mais de 3 milhões de salário para ele e muito menos mais de 4 milhões de salário. Não pagaria. Caro demais, entendeu? Caro demais. Por esse, e eu, Samir, as luvas são divididas no período de 36 meses. Eu dividi as luvas no... entendi. Mas se for 8 milhões de reais, velho, duvido que ele vai dividir isso por 3 milhões, por 3 anos. Mas se ele se dividir por 3 anos, por 3 anos, vamos ver então, vamos dividir por 3 anos, se for os 8 milhões de reais, verdade. Vamos dividir aqui por 39, né? Aí daria, vai, 20 mil por mês. Duvido, velho. Duvido, entendeu? Aí ele vai querer à vista essas luvas. Então não vamos trabalhar dessa forma, porque o Michael não vai dividir 8 milhões de reais em 3 anos. O Marco Antônio mandou bem, o Marcos Antônio. Pode ser realmente que o valor dessas luvas seja 8 milhões de euros. É mais ou menos aí assim, tá surtando, né? Tá surtando o nosso querido Michael, mas pode ser. Michael é meio mala, né, velho? Quanto que dá uma operação dessa, se a gente for contar? Se a gente for somar 8 milhões de euros mais um salário, quer ver? Vamos somar aqui. Vamos supor que seja 8 milhões de euros, tá? Vamos colocar aqui 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. Vou colocar aqui. 49, tá? 49 milhões de reais. 49 milhões de reais, mais, vamos supor, 3 anos de contrato com um salário e imagem somados de 2 milhões e meio. Isso aí vai dar quanto? Nossa, é horrível. Eu vou ficar fazendo conta aqui. Faz aí, gente. Uma loucura. Vamos lá aqui. 2 milhões e meio, né? De salário por 3 anos de contrato. São 7 milhões e meio. Não, 7 milhões e meio, peraí, tô louco. 2 milhões e meio, isso. Vezes 97 milhões e meio. 97 milhões e meio mais 49 milhões, se for 8 milhões de euros as luvas, tá, gente? Se for 8 milhões de euros as luvas, tá? Mais 49 milhões, o Michael custaria ao Corinthians 146 milhões e 500 mil reais. Bate a conta aí? Bate a conta? Se for em cima do que o Marcos Antônio aqui, por exemplo, está sugerindo, tem gente que tá falando 146, foi a minha, Nilton, a minha deu 146, ó. Tem gente que deu 150, 139, a minha deu 146. Manda esse Michael pastar, ele tá pedindo um alto para ir para o Flamengo. Agora, 146 milhões. Vale? Nem o Flamengo paga, eu também acho. Vale a pena o Corinthians pagar toda a fortuna pedida pelo atacante Michael? Para responder a essa pergunta, é necessário considerar vários fatores. O Corinthians realmente precisa de um atacante como Michael? Ele se encaixa nas necessidades atuais do time e no esquema tático do treinador Ramon Dias? Michael está em boa forma e jogando em alto nível? Seu desempenho recente justifica o alto investimento? O jogador tem um histórico de lesões que possa prejudicar seu rendimento e tornar o investimento arriscado? O valor pedido por Michael é justo em comparação com outros jogadores de nível similar no mercado?
O Corinthians tem capacidade financeira para arcar com esse investimento sem comprometer suas finanças a longo prazo? Quais outras áreas do time poderiam ser reforçadas com o mesmo valor? Michael tem potencial de marketing e retorno financeiro, seja por vendas de camisas, aumento de sócios torcedores ou futuras transferências. Existem outros jogadores disponíveis no mercado que poderiam ser contratados por um valor menor e que ofereceriam um desempenho similar ou melhor. Esses pontos devem ser analisados cuidadosamente para determinar se o investimento em Michael é justificado e benéfico para o Corinthians a longo prazo.